eu nunca nem instalei, mas eu não consigo me imaginar utilizando Snapchat, assim. Eu só vejo as pessoas descrevendo Snapchat pra mim e já é uma viagem tão psicodélica que eu falo, não, é impossível que eles pensarem acessibilidade nisso, porque é tanto arrasta pra lá, arrasta pra cá, sobe e desce, que não dá, assim, não faz sentido. E pra mim, os maiores problemas de acessibilidade que eu já passei por diversos aplicativos sempre acabou sendo esse, Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui pra gente conversar hoje sobre acessibilidade na web e acessibilidade no geral. Hoje eu tô aqui com o Alexandre Costa, mais conhecido como Mr. Magoo aí do Dragon Ball, e com a Camis. Então, cara, por favor, se apresentem antes de mais nada pra gente conhecer um pouquinho mais. O Alexandre, já fiquei meia hora aqui conversando com ele já me vendeu uns créditos da Azure, né? Então... Mas, Alexandre, cara, fala um pouquinho pra gente aí o que tu faz hoje, qual que um pouco aí da tua carreira, por onde que tu passou e qual que é a tua principal atribuição hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo e assistindo a gente. Eu sou Alexandre Costa, conhecido aí como Magoo na comunidade. Eu sou dev de paixão. Comecei a programar com 9 anos de idade e desde então não parei mais, assim, amo engenharia de software, amo desenvolvimento, gosto muito de ajudar pessoas a entrarem na área. Hoje eu sou Customer Engineer na Microsoft, realizando um sonho aí de trabalhar na empresa que eu gostaria de trabalhar, mas passei por várias empresas no Brasil e até em algumas multinacionais, trabalhando com alguns clientes americanos. Desde 2016 eu tinha o título de Microsoft MVP, só perdi o título porque me tornei funcionário da Microsoft, mas eu sou bastante ativo na comunidade, nas redes sociais, principalmente Twitter, e falo muito da plataforma .NET, de Azure, né, até vendi uns créditos aqui, falo bastante de desenvolvimento cloud, desenvolvimento mobile, desenvolvimento multiplataforma, é algo que realmente eu tenho paixão em falar e trabalhar. Trazendo um pouco pro tema, antes da Cami se apresentar também, qual que é a tua relação hoje com acessibilidade no geral, assim, o quanto tu se integra com esse assunto no dia a dia, qual que é a tua relação maior com isso? Foi um ponto que eu terminei de falar e eu falei, opa, faltou um detalhe que sim, só um detalhe, mas que é bem importante. A acessibilidade é o que permite que a gente esteja conversando aqui hoje. Eu sou uma pessoa com deficiência visual total, eu não enxergo nada, é uma longa história para chegar até isso, mas o importante é vocês entenderem que eu não enxergo nada, e é graças a tecnologias assistivas, que são coisas que a gente vai falar aqui durante o cast, e a acessibilidade que eu consegui abrir o navegador, entrar aqui na plataforma que a gente está utilizando para gravar, a partir de acessibilidade em ferramentas de comunicação, que eu mando mensagens, a partir de ferramentas de acessibilidade que a gente tem dentro de ferramentas de desenvolvimento como o Visual Studio e o Visual Studio Code, que eu consigo desenvolver. Então, se eu sou quem eu sou hoje, se a gente está aqui conversando hoje, é graças à acessibilidade. E Camis, fala pra gente um pouquinho o que tu faz hoje, falar um pouco da tua carreira, e qual que é a tua relação também com a acessibilidade. Acho que seria super interessante aí. Oi, gente, meu nome é Camila. As pessoas me chamam por Camis, é muito difícil alguém me chamar de Camila. Quando as pessoas me chamam de Camila é porque as pessoas estão bravas. E, bom, eu trabalho no Itaú atualmente, eu sou QA. Hoje eu testo acessibilidade especificamente, eu já fui QA funcional, mas o que eu gosto mesmo é de testar acessibilidade, porque eu estou viabilizando para mais pessoas o que hoje é possível para mim. Já trabalhei em outras empresas de tecnologia, já trabalhei numa startup antes do Itaú, em algumas consultorias, mas só no Itaú eu pude atuar trabalhando com acessibilidade até agora. Ainda não estou inserida na área de desenvolvimento, sou estudante de front-end, mas tudo referente a teste, costumo dizer aí que eu já sou alguém na fila do pão. Boa. E, cara, deixa eu aproveitar e perguntar uma curiosidade aí pra Camis. Se tu fosse falar um percentual de aplicações que tu usa no dia a dia que são acessíveis, tu consegue distinguir, assim, aquelas, não que tu usa, porque provavelmente as que tu usa é as que tu já escolheu que são acessíveis, mas aquelas que tu vai experimentar a primeira vez,
qual o percentual de aplicações hoje em dia que estão de acordo com as regras de acessibilidade? Eu nunca parei para pensar numa porcentagem, mas pensando rapidamente aqui, eu acho que uns 30%, bem pouco. E eu uso sim coisas que são inacessíveis, porque tem coisas que eu acabo por não ter alternativa, né? Tem que usar na conhecida gambiarra. Mas hoje eu acho que uns 30% das aplicações são consideradas acessíveis. Tem muitas aplicações que as pessoas dizem ser acessíveis, mas eu acho que acessibilidade tem muito a ver com usabilidade também. De nada adianta ser acessível se não é user-friendly, né? Daí tem muita coisa que acaba por não ser muito intuitiva, acaba por violar regras de acessibilidade também, por não ser tão usável. Isso é bacana que a Camis trouxe, porque isso é verdade. Às vezes é acessível e não é usável. E tem coisas que são usáveis e não são acessíveis, é o que ela disse. Tem coisas que a gente acaba descobrindo formas de, graças a algum recurso da tecnologia assistiva, fazer alguma coisa que permita que a gente use, né? Então, sei lá, teve uma empresa que eu trabalhei há um tempo que eles construíram um sistema que bloqueava a estação se você não tivesse batido o ponto. E para você bater o seu ponto ali, a aplicação lá não era acessível. Mas graças a conversar com alguns amigos, eu meio que aprendi quantos tabs e quantos enters eu tinha que dar para bater. Então eu conseguia fazer, mas era sempre um perrengue. E trazendo isso que a Camis trouxe também, eu uso muito essa frase nas minhas palestras. Não foi nenhum autor, não foi nada, é uma concepção minha. Vocês não vão achar isso em referência de livro nenhum. Mas eu costumo dizer que a acessibilidade oferecer para o seu usuário, né, para a pessoa usuária, a mesma experiência, independente de qualquer barreira física, cognitiva ou sensorial que essa pessoa tenha, né, ou esteja passando. É bem importante a gente lembrar que a acessibilidade não é só para quem é cego permanentemente, para quem está surdo, quem é surdo permanentemente, quem tem a deficiência física permanente. Você pode ter quebrado um braço, você pode estar tentando ler a tela do seu celular contra o sol e você não está conseguindo ver a tela. Então, será que o seu aplicativo, o seu site, ele permite que as pessoas consigam? Um caso bem interessante de um curso que eu fiz, que eu gostei bastante, que é bem relevante para o tema da experiência, entra em qualquer hospital agora e tenta achar um telefone de emergência e você vai ver que é difícil. Só que você vai até achar, mas é difícil. Mas imagina que, sei lá, algum ente querido seu sofreu um acidente, caiu no banheiro, aconteceu alguma coisa, e você precisa de um telefone urgente. Você vai entrar no site e você vai ver que a informação mais importante daquela página, ela não está disponível de forma fácil. Então, quando eu consigo oferecer para qualquer usuário a mesma experiência, eu estou sendo acessível. Mas aí eu fiz uma versão texto plano, sem CSS, sem nada da minha página. É só colocar lá meu site.com.br/acessível, e aí eu estou oferecendo uma experiência acessível. Não, porque você está tirando diversos recursos que qualquer outra pessoa utiliza no site simplesmente para fazer um quebra-galho ali para que eu consiga usar. E não, eu só estou sendo verdadeiramente incluído se eu uso o mesmo site e a mesma aplicação que todo mundo. Puxando que tu trouxe um pouquinho mais para esse lado de desenvolvimento, e a Cami está estudando isso também, então aposto que ela já está estudando e olhando para algumas coisas de acessibilidade também. Como que as ferramentas estão caminhando para isso e o que a gente tem disponível hoje em dia a nível de tecnologia e de ferramentas para conseguir construir uma boa experiência de acessibilidade? Eu vou falar primeiro de desenvolvimento, e a Cami vai concluir, porque ela, assim, eu acho que faz parte das duas coisas, né? Tanto desenvolver quanto testar. Hoje a gente já tem várias ferramentas que ajudam a gente a verificar. Primeiro vamos falar que, por exemplo, desenvolvimento web, principalmente, já começa da forma que eu construo o meu HTML. Se o meu HTML ele é semântico, ou seja, se o meu HTML sozinho ele faz sentido, ele já ajuda muito a eu ter uma página mais acessível. O que eu estou querendo dizer com isso é que se eu coloco um button, né, se eu coloco um link na página e eu uso a função correta, né, do botão para acionar uma ação e um link para me levar para um outro lugar, e eles são esses componentes nativos mesmo, eu coloco um checkbox mesmo, né, e uso o CSS para estilizar e tudo mais, eu estou num caminho correto e eu tenho várias
formas de verificar que isso está sendo feito da forma correta. Tenho desde do Developer Tools dos browsers, né? O Chrome tem já várias verificações de acessibilidade. Eu posso utilizar o Axe para fazer verificações, e até os próprios editores mesmo já dão algumas dicas de: olha, você está esquecendo de colocar o Alt aqui nessa imagem, ou coisas do gênero. Mas quando eu não faço algumas firulas, como por exemplo, eu não entendo porque ao invés de usar um link ou um botão, a pessoa cria uma div e coloca a formatação de link nessa div e coloca um evento de onClick para que eu faça a navegação, né? A partir do momento que eu estou pegando e criando comportamentos para coisas que já existem nativamente naquela plataforma, provavelmente eu vou trazer algum problema de acessibilidade e usabilidade. Vou dar esse exemplo, por exemplo, da div que funciona como um link, que eu atribuí o evento onClick. O evento onClick, ele funciona para o clique do mouse. Ele não funciona para ações de teclado. Então, uma pessoa que só consegue navegar com o teclado, ou que ela usa algum dispositivo como um joystick ou coisas do gênero, provavelmente essa div ela não vai funcionar corretamente. Então, acho que o primeiro passo é isso: como é que eu utilizo adequadamente as ferramentas de design visual, né? De desenvolvimento visual da tecnologia que eu estou utilizando. A segunda coisa é entender, e aí eu vou deixar para a Camis falar um pouquinho mais, de padrões internacionais que existem, que ditam algumas regras de usabilidade, né? São usadas para acessibilidade, mas acho que ditam mais até da acessibilidade, que é o famoso WCAG. Para quem não conhece WCAG é uma norma do W3C que regulamenta a acessibilidade na internet. Então a WCAG ela conta com 4 princípios, 12 diretrizes e 78 critérios de sucesso. E inclusive os testes de acessibilidade eles são baseados, os casos de teste para teste de acessibilidade eles são baseados na WCAG. Então, conhecer a WCAG é muito importante, entender o que ela está querendo dizer, as necessidades que cada critério ali de sucesso ele aponta. E mais do que conhecer a WCAG, eu acho muito importante entender o comportamento, por exemplo, de um leitor de telas, de uma pessoa que precisa do teclado para navegar. E, antes de tudo, acessibilidade, antes de qualquer ferramenta, qualquer repositório, biblioteca com componentes acessíveis, eu acho que eu sempre falo que 80% de acessibilidade, se não mais, é boa prática. É muito do que o Alexandre também estava falando aí no final. Dentro desse tema de que a acessibilidade ela não é só a questão de se adaptar à acessibilidade em si, envolve também usabilidade. Como que isso toca em design? Assim, tem preocupações que tem que vir desde o nível de design em relação a tornar a aplicação mais acessível, ou isso é puramente responsabilidade de devs e QAs? Eu sempre costumo dizer que a acessibilidade ela começa no início da esteira e não lá no finalzinho da esteira de desenvolvimento. A gente precisa envolver o profissional que está ali trabalhando com acessibilidade desde a concepção da funcionalidade, seja ela qual for. Se o projeto ele não é pensado com acessibilidade, o dev ele vai literalmente apagar fogo ali já no finalzinho. Muitos projetos acabam voltando ou subindo sem acessibilidade porque eles não foram pensados desde o início com as normas e os atributos de acessibilidade que são necessários. Inclusive hoje a gente tem já designers que se especializaram em prototipar com acessibilidade. E muito também referente à pesquisa com o usuário. Eu acho que falta um pouco esse acesso ao usuário que necessita da acessibilidade como um todo. Claro, toda a população precisa de acessibilidade em algum momento, mas existem aquelas pessoas que precisam o tempo todo e eu não sei, assim, eu sinto que ainda falta um pouco da proximidade do pessoal de UX com essas pessoas também. Mas todo projeto que tem como premissa ser acessível, ele tem que começar acessível desde a Inception. A Helen Keller ela fala uma frase muito importante que a gente usa e dá vontade de tatuar na testa, mas é que é nada para nós sem nós.
O problema de não ter pesquisas, o problema de, né, uma rodada de pesquisa, o envolvimento de pessoas de acessibilidade desde o início do projeto é exatamente isso. Muitas vezes, eu lembro a primeira vez que um primeiro e-commerce colocou o recurso de arrastar para o carrinho. E aí tiveram a genial ideia, não sei se eu caí num teste AB, mas eu entrei nesse e-commerce e não tinha o botão adicionar o carrinho. Existia onde ficaria o botão, estava escrito arraste o produto para o carrinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou arrastar o quê? Para onde, né? Ninguém parou para pensar que uma pessoa que não enxerga estaria utilizando o site e que, por exemplo, a gente não usa o mouse, né? Muitas vezes quando a gente pega uma interface que tem aquele exemplo que eu falei do OnClick, a gente tem que fazer malabarismos aqui com o leitor de tela para posicionar o cursor do mouse em cima daquele item e simular um clique para que a gente consiga interagir. Imagina arrastar e soltar, né? Então, e são coisas que, obviamente, passou por várias pessoas que olharam e falaram, não, isso aqui tá ok, até que chegou o problema e aí entra, eu acho que vários dos falando tecnicamente agora, vários desses conceitos ortogonais, né, de segurança, escalabilidade e tudo mais, a gente costuma falar assim, que é muito caro, né? Fazer um sistema infalível ele é muito caro e, putz, eu esqueci de colocar um tratamento de erro aqui, por isso que aconteceu isso, esse tipo de coisa. E a gente fala que é caro, e não é caro, né? Se você pensa desde o começo e você já projeta aquilo para receber várias requisições, você faz códigos pequenos, testa, faz esse tipo de coisa, aquilo flui diretamente. A acessibilidade em desenvolvimento é a mesma coisa. Você mudar um site inteiro que já está pronto para começar a verificar as boas práticas e colocar, né, vários componentes que são mais acessíveis, isso sim é caro, dá trabalho. Mas se você começa no dia zero fazendo desse jeito, testando, validando, colocando profissionais próximos, né, conversando com o time de UX para já pensar, poxa, não, eu tenho que lembrar que tem que ter interação por teclado, eu tenho que lembrar que tem outras formas de interação com esse componente que vão além daquilo que eu estou pensando e faz parte do meu mundo. O projeto ele vai mais redondo, né? Agora, quando a gente coloca isso depois, é tanto código reescrito e muitas vezes código jogado fora que não realmente torna caro e inviabiliza o projeto. E também eu vejo talvez que, principalmente em desenvolvimento, assim, vejo muita aplicação, as coisas feitas muito pela metade, assim, né? Então, tipo, vou colocar um texto alternativo na imagem, beleza, isso ajuda, mas não é isso que está fazendo a tua aplicação ficar acessível, né? Como tu falou, eu boto um texto alternativo na imagem e o resto é tudo div, né? Então, não ajuda em nada. O que eu vi surgindo em desenvolvimento mais nos últimos anos são muitas ferramentas focadas em acessibilidade. Inclusive, algumas a gente está utilizando aqui dentro da Rocket City, por exemplo, no ecossistema de React. A gente tem, por exemplo, o React, que é desenvolvido pelo Diego Haas, lá, que é uma biblioteca focada em componentes acessíveis, digamos assim, que, inclusive, na própria documentação cita a WCAG, né, com todas as normas e tudo mais. E, recentemente, a gente está utilizando uma outra biblioteca chamada Radix, que também é uma série, digamos, de primitivas para você conseguir construir interfaces com uma boa usabilidade, com uma boa acessibilidade e também bonitas. Porque, como tu falou antes, quando a gente utiliza, por exemplo, um checkbox, o checkbox ele é extremamente, ele é acessível, né? Se você cria lá uma div ou um button e tentar imitar o funcionamento do checkbox, vai ficar ruim, vai ficar péssimo. Mas tem como, seguindo hoje ali os atributos do HTML, você conseguir simular e fazer com que outros elementos tenham a mesma acessibilidade de um checkbox nativo. Mas muitas vezes isso dá trabalho, como o Alexandre falou. Então por isso existem essas ferramentas que vão te ajudar trazendo esse lado, né? Um ponto que eu queria puxar, assim, que é interessante, o que vocês falaram. Hoje vocês acham que é possível, é viável, ou até faz sentido uma empresa estar investindo em acessibilidade sem ter pessoas testando isso frequentemente ou até participando da construção desse produto, pessoas que vão conseguir testar essa acessibilidade?
A gente voltaria para justamente essa frase da Helen Keller que o Alexandre falou, né? Nada sobre nós sem nós. Uma empresa que quer trabalhar com acessibilidade e não tem no time pessoas que vivem a acessibilidade no dia a dia, ela não vai conseguir ir muito longe. E se conseguir, ela não vai conseguir atender o público que ela quer, porque ela não vai ter o contexto geral. Não adianta você dizer que faz teste de acessibilidade rodando só um Axie, que é uma ferramenta que verifica automatizada que verifica acessibilidade, ou então o Lighthouse, que é uma ferramenta parecida com um Axie. Por exemplo, para testes é necessário ter são indispensáveis os testes manuais, porque existem bugs que só os testes manuais vão conseguir pegar. Bug de comportamento, bug de usabilidade com acessibilidade, que podem ser reportados nessas duas áreas. Então, não, eu sinceramente não vejo a possibilidade de uma empresa que diz ser acessível, desenvolver produtos com acessibilidade sem profissionais que vivem isso na pele. Eu vou até um pouquinho além, Diego. Quando a gente fala da esteira de teste, né? Por mais que a gente escreva bons testes de unidade, bons testes de integração e bons testes end-to-end, a gente sabe que existem momentos em que essa automação ela para porque fica tão caro, e fica tão complexo de se manter. Por exemplo, uma transação financeira, né? Ou eu trabalho realmente mocado e eu trabalho no nível deixa eu só verificar aqui se esse trecho está funcionando e verificar se esse trecho está funcionando. Porque, sei lá, se eu for rodar um teste de automação de pagamento em produção, é tão caro orquestrar, né, todos os componentes que estão associados que eu paro. E aí chegou um momento que eu falo, não, beleza, nesse ponto aqui eu vou colocar um QA que ele vai manualmente manipular a massa de dados e fazer esse teste, porque eu não consigo orquestrar. Acessibilidade para mim ele entra no mesmo nível, assim, eu consigo automatizar com Axie, eu consigo automatizar com Lighthouse, eu consigo utilizar, existem bibliotecas bem bacanas de teste para React, por exemplo, que ajudam também a verificar a acessibilidade. Só que vão ter momentos em que a ferramenta ela é muito mais... Eu vou usar a palavra esperta, mas não é isso, né? Mas a ferramenta ela é muito mais esperta do que o usuário em si, porque a ferramenta ela não vai ter a limitação que o usuário tem. E, por exemplo, eu vejo muito nas conversas que eu tenho com a K em relação a alguns bugs que ela se depara, que é o seguinte... Tá, eu fiz eu inputei um dado, eu mandei ir para o próximo passo e veio um pop-up ali, né? Veio um modal, veio um pop-up, veio alguma coisa, um toast ali me informando que aconteceu o erro. Às vezes esse toast ele aparece muito rápido e não dá tempo da pessoa perceber o que é aquilo, e aí aquilo sumiu e a pessoa não sabe o que aconteceu. Às vezes aquilo é posicionado na tela, da forma que ele é construído, ele é posicionado na tela para o leitor de tela de uma forma que fica quase que impossível de se acessar. E tem um terceiro caso que é o pior de todos, é aquele modal que ele abre e você não consegue fechar ele de jeito nenhum. Tem um aplicativo de pedir comida que eu amo de paixão, que de vez em quando ele joga uns full page banners para fazer alguma propaganda e que o botão de fechar ele não é acessível. E aí o que eu tenho que fazer é fechar o aplicativo e abrir ele novamente para testar. Eles têm bateria de teste de acessibilidade? Eles têm. Só que esse é o tipo de coisa que, por exemplo, a bateria de testes dele não pega, porque é uma situação tão específica de que é mostrar esse full banner para o usuário e provavelmente isso não está nem na bateria de teste deles, porque ele não tem como garantir que isso vai aparecer, que trava o usuário, né? Então, ter essa pessoa que vivencia isso, e assim, ter o profissional dentro da empresa seria o melhor dos cenários. Contratar uma consultoria que vai terceirizar esse serviço é ótimo, mas em muitos casos você consegue até mesmo um crowd testing, né? Você consegue até voluntários mesmo que gostam e são fãs da marca, e são fãs da plataforma e que testariam para você e te dariam um report. Então, ter esse loop de feedback é algo que é muito importante. Pensando que, assim, o público do Fala Dev aqui, na maioria das vezes, são devs, aproveitando que a Camis também está nos estudos aí de desenvolvimento, cara, quais são as primeiras coisas, assim, pra se focar? Quais são as primeiras... O Alexandre já deu aquela dica ali, né, de
criar um HTML semântico. Antigamente, pouco se falava sobre isso. Quando eu comecei na web lá em 2010, 2011, cara, nem existiam elementos o suficientes pra gente deixar nosso HTML semântico. Basicamente era tudo div mesmo, todos os textos a gente jogava com a mesma tag. Ou pior, assim, eu sou da época das tabelas ainda. Eu imagino que isso é o caos, né? Porque, cara, eu criava cada coisa com tabela que nem eu conseguia entender. Era horrível, assim. Então, o HTML, ele avançou muito, né? Quais são outras dicas, assim, pra quem tá começando a desenvolver uma aplicação que precisa ficar esperto ali na hora de tá codando? Contar uma coisa pra vocês sobre tabela, muito engraçada. De tanto a gente se bater com tabelas, os leitores de telas, principalmente o NVDA, que é o Open Source, que é o que a maioria das pessoas usam atualmente, criou uma opção para que você desmarcasse a leitura de tabelas. Então, ou seja, para a gente passar por aquele monte de tabela que era nada mais, nada menos que estética, sem ter essa leitura cansativa, que incomoda. Mas, indo para sua pergunta, do meu ponto de vista, ainda de estudante, que eu estou estudando front, eu acho que é muito de usar ao máximo a semântica do HTML, entender quais são os comportamentos, por exemplo, que vão atrapalhar ali o leitor de telas, entender como ele funciona, como eles funcionam, entender a necessidade de outras pessoas com deficiência, não só visual, né? Porque pensar que a acessibilidade é só para as pessoas com deficiência visual é muito reducionista, é um pensamento reducionista. E também se colocar no lugar, né? Tentar entender a tela, por exemplo, eu faço uma tela linda com o melhor CSS do mundo. E se eu tiro, e se eu desabilito o CSS dessa página? Como que eu vou ver essa página? Eu acho que muito é você tentar vivenciar mesmo a realidade dessa pessoa, mas mais importante de todas essas dicas, a galera hoje é muito viciada em utilizar o AI. Isso eu falo de front, acho que o Alexandre vai poder contribuir mais com outros assuntos. Mas o pessoal hoje acha que precisa pôr o AI em tudo, e na verdade não. Você põe o AI onde realmente não tem mais jeito, onde realmente a semântica não alcança mais. Às vezes eu vejo uns códigos assim com uns trocentos atributos do AI sem razão de ser, sabe? Tipo, eu fico, É isso aí que eu ia puxar. Às vezes eu vejo o código que tem lá, sei lá, um button, tipo, pra vocês já sabem que é o botão. A pessoa não precisa ficar botando role button, área, cara, Sim. tipo, não ajuda em nada, né? Agora, tem alguns códigos que faz sentido, né? Sim. A pessoa vai lá, cria um menu que, ao clicar no botão, aí os itens do menu vão aparecer em tela, né? Precisa indicar, né? Existem atributos específicos para você indicar, olha, alguma coisa nova apareceu em tela, né? Para a pessoa conseguir navegar para aquilo. Então, essas coisas são importantes, né? Alexandre, quer comentar alguma coisa sobre isso? Exato. Eu vou pegar uma coisa que a Ká falou, que para mim é a mais importante, é entender o comportamento. Eu só consigo usar muito bem, né, os atributos área quando eu entendo o comportamento. Então, foi aquilo que você disse. Eu tenho um checkbox, ele existe, ele funciona, ele só não é bonito, né? Mas eu falo assim, não, cara, eu quero fazer o checkbox que o marcador do item selecionado ou não é a cara do Diego. Né? Eu vou lá pegar uma fotinho do Diego e quero colocar. Visualmente o componente está funcionando. Toda vez que eu clico num item ou toda vez que eu seleciono eu fui lá e fui até além. Eu não coloquei só no clique, né? Quando eu dou um enter em cima do elemento ou dou barra de espaço, ele vai lá e seleciona o item. E fica lá a carinha do Diego lá do lado do item selecionado. Bacana. Para mim, isso não significa nada, porque é uma imagem, né? E o leitor de tela ele pode até falar Diego do lado da opção que eu selecionei. Mas se eu colocar um alt text, né? O texto alternativo. Mas eu preciso saber que aquele item ele foi selecionado, né? E aí eu tenho o area checked, que eu coloco ele como o area selected, dependendo do que é, né? Se é uma tab ou se é um checkbox, por exemplo, o area checked que eu vou marcar ele como true ou como false. Então eu começo a replicar o comportamento, né? Inclusive área vem disso, né? Vem de Accessible Rich Internet Application, aplicação rica. A aplicação acessível para a internet rica, né? Então, como é que eu traduzo o comportamento que o usuário que vê aquilo e traduzo isso, e não é fazer por ele. Eu vou falar um outro caso que é muito interessante, eu ri demais quando eu vi isso, e depois expliquei para a pessoa.
Mas a gente tem, né, o Aria Label na web, e quando a gente vai para mobile, por exemplo, a gente tem o Accessibility Label no iOS e o Content Description no Android. Todos esses atributos, vamos chamar assim, eles têm a mesma função, é falar para a tecnologia assistiva como aquele elemento deve ser lido. Né? Então, qual é o texto que vai ser lido? Né? É a mesma coisa que eu colocar um text no botão, ou colocar um conteúdo da tag button, lá é o que vai ser lido. Eu consigo substituir isso com Aria? Tem necessidade? Não tem. Só que é o seguinte, a tecnologia assistiva, ela recebe 4 informações do sistema operacional. Né? Uma é o nome ou o texto daquele componente, que aí seria o Aria Label. O que é aquele componente, que seria a role, qual é o estado daquele componente, né, que aí é o Aria Checked, que é o Aria Selected, que é o Disabled, ou coisas do gênero. Então eu falo se aquele componente está ativo, está inativo, se ele está com foco, e o valor, né, se é uma caixa de texto, se o valor está preenchido, qual o valor que foi preenchido, e coisas do gênero. Ou seja, eu já recebo essa informação. O leitor de telas, ou outra tecnologia assistiva, vai me falar de alguma forma que aquele elemento ele recebeu foco e que ele é acionável e por aí vai. E eu peguei uma aplicação que eu estava revisando o código e estava assim, no Aria Text, no Aria Label, novo botão. E aí, quando eu focava e eu fui olhar o código, simplesmente porque quando eu focava, ele falava novo botão. Eita, acho que o leitor de tela bugou. E aí fui ver que estava acontecendo isso. Então, quando eu conversei com a pessoa, foi exatamente isso. A pessoa ela não entendia como era o comportamento. E ela foi para a ideia dela. Ela falou, não, vou colocar aqui que é um botão, porque é um botão. Tá, mas essa informação eu já tenho, né? Agora, se a pessoa tivesse indo para a linha do div funcionando como botão, talvez fizesse sentido colocar no Aria Label, mas né, no Aria Label faria, né? Porque ele falaria para mim Aria Botão. Só que aí entra um outro problema que também faz parte da acessibilidade, que se fala muito pouco, que é a localização, né? A globalização, a internacionalização. Se eu coloco como novo botão no Aria Label e o meu leitor de telas está em inglês, ele vai ler novo botão com um sotaque muito bizarro. Sendo que se eu deixo o leitor de telas pegar a informação do sistema operacional, por exemplo, e eu só traduzo o novo para new, por exemplo, pelo meu back-end, ele iria ler new button. Né? Então, são essas dicas básicas, assim. Então, nossa, coloca o lang lá na tag HTML, né? Coloca lá PTBR se a sua página é em português, coloca lá NUS se é em inglês, porque isso vai facilitar muito o leitor de telas. Tem uma palavra em inglês aqui no meio do meu texto e eu quero que o leitor de telas, por exemplo, pronuncie com a forma certa. Coloca essa palavra dentro de um span e coloca lá um lang de PTBR. Entende como é que funciona cada um desses atributos, assim. Eu sei que é extenso, eu sei que ler documentação não é normalmente a coisa mais legal do mundo, mas faça pequenos experimentos e tenha à mão não todos os 1.250 atributos do HTML, mas aqueles 10 básicos. Sabe a curva de Pareto, né, os 80-20? É isso. 20% dos atributos vão resolver 80% dos seus problemas, né? Então, tem... Vocês verem, né? O Alexandre falou aí de Lang. Lang não tem nada a ver com acessibilidade, tem muito mais a ver com boa prática, né? Aí voltamos para aquela questão que eu disse no início, que muito de acessibilidade é boa prática. Você usar um Lang para definir o idioma da página, usar um Lang para definir uma palavra estrangeira numa página em que tudo está em português, é boa prática. Você definir o idioma da página como um todo, né, corretamente, é apenas boa prática. Assim como, outro dia eu peguei uma aplicação que existia um drop-down, e nesse drop-down ele só expandia pelo CSS. Então, tipo, se você clicava ali, um evento ocorria e ele expandia via CSS. Só que para quem usa o leitor de telas, ou para vocês entenderem, o leitor de telas ele compreende tudo que é semântica e comportamento. Então, tudo que é visual, ele não abstrai. Então, isso, quando eu clicava ali, eu fiquei dando umas trocentas dedadas na barra de espaço para ele abrir e nada acontecia, mas visualmente tudo estava acontecendo. Aí eu tive a ideia
de desativar o CSS da página. E aí a gente descobriu o porquê que não estava acontecendo nada com a interação do leitor de telas. Então, muito boa prática Isso mesmo. é muito comum, né? Isso é muito comum, cara. Assim, se eu ver todos os sites que eu desenvolvi lá na minha época que eu tava começando, isso era coisa... Esse exemplo do drop-down, acho que é uma das primeiras coisas que todo mundo que tá começando a aprender desenvolvimento front-end faz. Criar um menu lá que, ao clicar, abre um box com mais opções pra pessoa, e aí a pessoa faz tudo via CSS ou sei lá das quantas, né? E realmente, assim, Mas assim, eu cheguei a olhar bastante coisa e realmente, assim, né? Daí tem todos os atributos que tu pode utilizar do Area pra você indicar que alguma coisa nova apareceu em tela a partir da ação que você fez, né? Que é um menu que a pessoa pode navegar, que tem itens, então isso é muito legal. Uma das coisas que vocês citaram, tem duas coisas, na verdade. O Alexandre citou sobre o uso do mouse. A Camis falou um pouquinho sobre os exemplos de aplicativos mobile e tal. O que muda, além disso, na acessibilidade entre mobile e web? Assim, isso que me veio uma dúvida. Por no mobile não ter mouse, isso necessariamente significa que é mais simples fazer a aplicação ser acessível? Ou não tem nada a ver, é até mais difícil? Lá no mobile, por exemplo, quando a gente vai para esse ferramental, por exemplo, pegar um React Native da vida, pega, sei lá, um Xamarin, a gente vê que também não tem essas tags semânticas, né? Lá é um pouco menos regrado como a gente tem no HTML. O que vocês veem, assim, de principais diferenças entre ambiente mobile e web pensando em acessibilidade, assim, na hora de desenvolver? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A vantagem que eu vejo no mobile hoje é que essas plataformas elas já nasceram num tempo em que não na versão 1.0, mas, por exemplo, o iOS, desde a versão 3, introduziu uma API bem forte de acessibilidade. E várias coisas que hoje, né, no HTML a gente tem que fazer com ARIA, ele já é nativo, né? Então, o Accessibility Identifier, o Accessibility Label, os Accessibility Threats e outros elementos já estavam disponíveis ali desde o começo. No Android, as APIs eles eram um pouco mais limitadas, mas vem melhorando há bastante tempo. Tanto que a gente, né, dentro do grupo de pessoas com deficiência, a gente tem sempre esse debate, né, de qual plataforma é mais acessível e em diversos momentos o iOS acaba ganhando por algumas coisas já fazerem parte do sistema operacional. O Talkback, né, que é o leitor de telas mais comum no Android, ele é algo que roda externo, ele é um aplicativo, né, ele não está no kernel do sistema igual no VoiceOver, mas enfim. Em relação a desenvolvimento, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, sim, porque como essas APIs elas não existiam, como você bem citou, né, no React Native e no Xamarin, demorou muito tempo para começarem a aparecer APIs específicas de acessibilidade. A gente tinha que tomar alguns cuidados, como por exemplo, eu vou seguir a mesma coisa, eu vou mandar via meu código gerar um botão nativo. Eu não vou colocar uma imagenzinha com um evento de clique em cima dela, porque essa imagem ela não vai ser acessível. E eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje no mobile, apesar de não ter mouse, é que muitas interações elas são pensadas em drag and drop, elas são pensadas em swipes, né, em arrastar o dedo para cima ou para baixo. Elas são pensadas, por exemplo, eu nunca nem instalei, mas eu não consigo me imaginar utilizando Snapchat, assim. Eu só vejo as pessoas descrevendo Snapchat para mim e já é uma viagem tão psicodélica que eu falo, não, é impossível que eles pensarem acessibilidade nisso, porque é tanto arrasta para lá, arrasta para cá, sobe e desce, que não dá, assim, não faz sentido. E para mim, os maiores problemas de acessibilidade que eu já passei por diversos aplicativos sempre acabou sendo esse, poxa, eu tenho um componente que ele é um label de texto, ele tem infinitas possibilidades de personalização para que fique com a minha cara, para que fique com a minha marca, para que tenha o efeito que eu quero. Mas nós devs, a gente tem a velha mania de falar, não, mas eu sou melhor do que o cara que fez esse label aí, eu vou fazer o meu label, né? É o label do Alexandre, e aí o label do Alexandre vai colocar um canvas, vai pegar uma fonte customizada e vai escrever o texto nesse canvas. Tá, mas e expor as propriedades de acessibilidade? Eu não exponho.
né? Então, Xamarin, React Native e Flutter, no começo, as primeiras aplicações que eu via fazendo isso, inclusive Flutter, na verdade, foi muito engraçado, que eu era realmente uma pessoa muito chateada com Flutter. Eu falava, cara, não acredito que em 2015, 2016, 2017, 2018, as pessoas ainda, assim, a Google está criando um negócio que não vai ser acessível. E as APIs de acessibilidade praticamente saíram na release 1.0, né? Saiu a 1.0 e ficou acessível, do nada, assim. Eu falei, cara, me esconderam o jogo até o último momento, assim, pra me matar do coração mesmo. Mas, como essas APIs elas vieram depois, então muita gente fazia isso, assim. Eu lembro de um aplicativo que eu trabalhei, ele era em Xamarin, e que para deixar alguns botões mais bonitos, eles não eram botões. Eles eram labels estilizados com tap gesture, né? Então eu reconhecia o clique, né? O toque nesse label. Legal, bacana. Funciona? Funciona. Qual o problema? Como o leitor de telas ele não anunciava para mim que aquilo era um botão, eu não sabia que aquilo era um botão e que era acionável, né? Então, usar os componentes assim também traz o mesmo desafio. Mas eu acho que uma coisa que é bem complicada para quebrar, né, realmente a mentalidade do desenvolvimento, acho que já vem lá atrás de UX e UI, como a gente conversou antes, que a interação para mobile hoje ela é muito pensada para coisas de arrastar, para coisas de tentar fazer algo que o usuário ele fique preso ali dentro fazendo alguma coisa e não dando alternativa. Alguns aplicativos têm dado alternativas bem interessantes, o Twitter há muito tempo já. No VoiceOver a gente tem um que a gente chama de Magic Tap, que é dar 2 toques com 2 dedos, né? Que isso funciona para a gente acionar e começar e parar de tocar uma música, isso funciona para a gente atender e desligar uma ligação, tem vários recursos já nativos do sistema operacional. E como eu consigo usar essa interação também, hoje no Twitter, por exemplo, quando eu dou 2 toques com 2 dedos, independente da tela que eu tô, ele já abre uma tela para composição de tweet, né? Eu já vi várias pessoas citando, inclusive, o Twitter, assim, né, e mostrando exemplos e tudo mais. O que não é acessível, às vezes, é as mensagens que a galera digita, mas de resto, assim, o Twitter, a aplicação em si, ela sempre vi pessoas falando que é muito acessível, né? Não, é bem acessível, eu acho que é a rede que eu e a Kai a gente mais usa hoje, assim, sem dúvida. A única coisa que incomoda demais no Twitter é que a pessoa, ela coloca no nick dela 128 emojis, né? Ela quer gastar todo o espaço. Aí fica lendo tudo, né, cara? Né? E é ruim, assim, Diego, não sei se você já ouviu um leitor de telas lendo os emojis, mas, né, então ele tem emojis que tem os nomes, né? Inclusive, eu acho ele é a combinação de vários, né, juntos, assim. Sim, então, sei lá, né, a pessoa lá é fulana, mulher no computador, guarda-chuva, e você fica, meu Deus do céu, né? Vai terminar de falar quando isso daqui? Mas chega a ser engraçado as descrições, principalmente na Apple, eu acho que... Aliás, tem 2 situações muito engraçadas, né? Tem muitos emojis que as pessoas que enxergam usam, porque elas entendem uma coisa do emoji e o significado daquele emoji é outro. Boa. E aí quando a pessoa manda aquilo pra gente, a gente fica, quê? Hã? Não entendi, né? Repete aí o que você tá querendo dizer, que eu não entendi. E tem os emojis que tem nomes engraçados, né? A Apple, sendo super politicamente correta, ela tem o emoji que é pilha sorridente de fezes. Né? Boa. Sobre essa questão de acessibilidade no mobile, acessibilidade na web, eu acho que hoje como o Alexandre falou, a gente já tem muita coisa pronta para mobile. Por exemplo, na Google, a gente tem muito componente já no Material, que é pronto já para desenvolver com acessibilidade. O iOS, ele tem lá os requisitos, e se o desenvolvedor ele não atende esses requisitos, que inclusive envolvem acessibilidade, o app dele não vai subir, né, para a loja. Então isso torna a coisa meio que obrigatória. Mas eu ainda acho que a web dispõe, até por uma questão histórica, né, a web dispõe de mais recursos de acessibilidade do que o mobile. Tanto que tudo que tu não consegue fazer no mobile, tu vai pra web e você vai conseguir ali fazer. É bem provável que isso aconteça. Quando você vê que, por exemplo, o site é responsivo e você não tá conseguindo navegar bem nele no mobile, você vai conseguir navegar bem na web. Essa questão de soltar e arrastar, o tamanho da área clicável no mobile, o pessoal não pensa muito no tamanho da área clicável.
E isso também não prejudica só as pessoas com deficiência visual, mas prejudica pessoas com baixa visão, né? Contraste, muitas pessoas elas vão querer ali enxergar no sol, por exemplo, o contraste, as letras são verdes e o fundo é branco, você vai tentar enxergar isso no sol, tu não vai conseguir. Você acabou de lembrar, cara, dos nossos amigos daltônicos. Quantas vezes, inclusive tem um caso engraçado de um amigo meu, que uma pessoa no time dele descobriu que era daltônica, já com 20 e poucos anos de idade, numa discussão de um e-mail, né? Que um amigo dele chegou para dar um feedback para ele e falou, cara, por que você tá mandando esse e-mail aqui com essas fontes nesse vermelho tão chamativo assim, né? E a pessoa falou, não, é cinza. O cara falou, não, cara, é vermelho. O outro falou, não, é cinza. E aí o cara falou, não, é vermelho e é cinza. E aí esse cara que tava falando, né, que era um vermelhão chamativo, ele falou, não, cara, quer ver? Entra nesse site aqui. E aí era um site que fazia teste pra daltônico, e ele falou, cara, quais cores você tá vendo? Ele, não, tá tudo da mesma cor pra mim. Ele falou, então, parabéns, bem-vindo ao mundo dos daltônicos. Ele falou assim, e aí o cara falou, nem eu tô vendo que é vermelho, eu só sei que é vermelho porque eu sou treinado pra isso, porque eu também sou daltônico, eu não reconheço o vermelho, mas como a cor que você tá colocando me remete muito ao vermelho, eu falei, não, você deve estar colocando uma cor que você não tá percebendo. Então, quantas vezes a gente não coloca em um site ou num aplicativo, o saldo positivo é verde e o saldo negativo é vermelho, e aí a pessoa ela não enxerga, ela vê as duas coisas como sendo uma coisa só. Inclusive, a WCAG ela prevê isso, né? Ela pede para que não seja usada apenas uma forma sensorial para indicar um status, né? Uma orientação, enfim, isso não prejudica apenas pessoas daltônicas ou com problema de visão, prejudica pessoas com dificuldades de aprendizagem, de compreensão, né? Existem pessoas que elas têm determinadas disfunções cognitivas e elas conseguem interpretar as coisas do modo mais literal possível, né? E isso é bem prejudicial. Agora, mudando um pouco de assunto, eu acho que seria até interessante falar isso aqui, porque tem muito dev que, acredito, ouça o podcast Fala Dev, e a gente tem muito dev também com deficiência visual trabalhando no meio de devs que enxergam, né? A gente também tem assuntos referentes à acessibilidade pro desenvolvimento, não no sentido do usuário final, mas das boas práticas no que diz respeito ao desenvolvimento enquanto código, enquanto commit. E o Alexandre, eu acho que ele tem bastante para contribuir com isso, para ajudar profissionais a interagirem bem com esses profissionais que têm alguma deficiência, que precisam acessar ali o commit do amiguinho, enfim. Tema bem pertinente e muito bem puxado. A gente começa discutindo tabs ou espaços. Não, brincadeira. Brincadeira. Isso aí a gente coloca no editor config e ninguém briga. Cada um usa como prefere. Eu tô da mesma opinião. Pra mim, bota lá num negócio que automatiza, escolhe o que tu quiser e tanto faz. Exatamente, né? Brincadeiras à parte, tem algumas práticas que são interessantes. Então, assim, e olha que engraçado, né? Várias das práticas têm a ver com boas práticas realmente de desenvolvimento, né? Então, nomes que são pertinentes, né? Tem um método que fala, né? Transferência de fundos para a conta, ao invés do método TF, né? E coisas do gênero, nomes de variáveis, métodos, funções indicadores bem bacanas. Métodos pequenos, né, ajudam realmente a você focar, porque, bom, falando um pouco como é que funciona o leitor de telas, ele converte aquilo que é texto numa voz sintetizada que a gente ouve quando a gente está lendo. Isso quer dizer que quando eu estou lendo um código, eu estou lendo linha a linha. Eu não tenho, por exemplo, auxiliares que vocês têm maravilhosos, que é colocar o código que está entre as chaves, né, coloridinho, bonitinho, falando, aqui abrir essa chave, aqui fechar essa chave. Então eu tenho que meio que montar stack na minha cabeça. Abrir uma chave, tá bom, abrir o if aqui, tá, abrir essas outras chaves, aí tem um switch case aqui, abrir outras chaves, aí fechou aqui, isso aqui fechou do switch case, tá. Tá, isso aqui fechou o if, agora tem um else, continua aberto, né, então eu tenho que ter isso na minha cabeça. Então quanto maior o método, a minha carga cognitiva para ler isso daí, ela é muito pesada, né? Não só eu, né? Qualquer pessoa com deficiência visual, porque a gente não tem esses auxiliares. Então, essas boas práticas que a gente sempre fala de clean code, de boas práticas de código mesmo, assim, elas valem bastante. Mas tem outras coisas que são muito úteis. Por exemplo, vou trazer dois cenários bem interessantes. Um era um dev com quem eu trabalhei,
que ele tinha um monitor com uma resolução maior, então o que ele fazia era, para ficar bonito no monitor dele o código quando ele estava fazendo review, ele dava vários enters entre os métodos, né? Então ficava bonitão no monitor dele. Só que quando eu ia ler esse mesmo código, eu lia método A, abre chaves, código, fecha chaves, espaço, 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 método B, abre chaves, tal. Isso levava... Tá, só que tem, não. Deveria ser preso um negócio desse, cara. Não. Mas a cereja do bolo é a próxima agora, Diego. A cereja do bolo vem agora. Trabalhava numa empresa grande, peguei um sistema legado para dar manutenção e abri um código, uma classe lá que era a classe que eu tinha que mexer, né? Depois de olhar os testes, eu falei, não, é nessa classe que eu tenho que mexer. Cheguei lá. Aliás, né, outra boa prática, ter testes, que isso ajuda bastante a gente a entender muito mais como é que o sistema funciona do que você me entregar um diagrama UML, que não vai servir de nada, mas enfim. Tô lá analisando essa classe. Aí, uma das práticas que pelo menos eu tenho, eu gosto muito, abri o arquivo, deixa eu ver quantas linhas tem, né? Fui lá pro final do arquivo, 1000 e poucas linhas. Falei, meu Deus, né? É a classe que deve fazer tudo, mas tá bom. Eu fui lá, comecei a fazer o code review, né? Fui lá, peguei um café, sentei, abri e comecei a ler o código, prestando bastante atenção. Mais ou menos ali pela linha 100 e pouquinho, 150, 160, eu vi um abre comentários, um barra asterisco. E aí eu comecei a descer. Mais ou menos ali na linha 997 tinha um asterisco barra e os dois fecha-chaves finais. Meu Deus. Era um arquivo com 1000 linhas de código, mas que 800 e poucas linhas eram um comentário. A pessoa não conhece Git, né? Exato. Então, assim, sei que também é polêmico, né? Não quero vir aqui trazer polêmicas para o podcast, mas eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu acho que quando a gente comenta um código, quando a gente tem que comentar um código, eu já tô avisando, olha, daqui para baixo é algo complexo. Então, sei lá, eu tô colocando algum método diferente de criptografia, eu tô tendo que fazer algum workaround em alguma coisa que não funciona bem naquela versão da biblioteca, ou coisas do gênero, eu coloco, né? Se o meu método ele tem um nome bonito, se ele é curto e é fácil de entender, se tá fazendo sentido, será que eu preciso realmente colocar um comentário ali? Há momentos em que sim, é necessário e a gente vai colocar, mas será que precisa? Mas, sei lá, às vezes pensar realmente se eu tô colocando comentário onde deveria estar, se eu tô limpando minha base de código, né? Ou seja, poxa, tô fazendo um refactoring, entendo, fui lá e comentei o código para fazer um refactoring, os testes continuam passando, tá tudo funcionando, tá bonito, tá bom, vai lá e apaga, né? Deixa o Git cuidar disso pra gente, né? Não precisa ficar com aquele legado ali. E isso é bem interessante, assim, mas para mim eu acho que isso é bem legal e isso ajuda. Outra coisa é realmente, né, entender como é que funciona e fazer pair programming. Eu já participei de sessões de pair programming bem interessantes, ajuda bastante. Ter commits, né, bem concisos, né, poxa, esse commit faz isso, esse commit faz aquilo, porque também é outra coisa. As interfaces, né, do GitHub para ver diff, esse tipo de coisa, elas ajudam, mas elas são um pouco verbosas, porque o código, por exemplo, vocês não percebem isso, mas o código está dentro de uma tabela, então é meio ruim de navegar. Então o que a gente, por exemplo, faz para fazer um code review é pegar ali no final da URL do GitHub e colocar no final do número do PR, né, .diff, né, e isso vai mostrar pra gente um arquivo .diff, igual o diff mesmo, né, usa no Linux, e a gente vai lendo e aí a gente sabe, né, que as linhas que começam com o sinal de menos são as linhas que foram removidas, e o sinal de mais são as linhas que foram ou adicionadas ou são as linhas que estão agora no código. A gente consegue ler mais rápido desse jeito, né? Então, se eu sei que aquele commit tem algo útil, eu vou direto naquilo. Se eu faço aquele commit gigantesco em que tem 1345 arquivos modificados, vai me dificultar um pouco a vida. Né? E os códigos misturados com português e inglês, isso atrapalha também bastante? Não? Bastante. Bom, graças a Deus, aí tá mais uma forma de eu defender por que não é pra fazer isso, cara. Não, porque cara, tem gente na comunidade que insiste que tá certo isso, cara, mas eu não é cara, possível, cara. Não tem como isso tá certo, não tem como isso tá certo, e Diego, digo mais, tem uma coisa que é engraçada, né?
Querendo ou não, eu brinco muito quando eu vou explicar pra uma pessoa que não é de TI o que eu faço, eu falo, eu fico escrevendo inglês errado o dia todo, né? Porque se pegar bem uma linguagem de programação, é um inglês que não tem todas as regras gramaticais, né? Então, ótimo, bacana. Tá bom, ter o meu código em português, cara, acho que faz todo sentido, porque se os meus analistas de negócio, né, se os especialistas de domínio, eles conhecem português e eu colocar lá o nome do método, o nome dos meus objetos e tudo mais, com a linguagem que eles usam no dia a dia, dá até para sentar com ele e falar, tá, não, beleza, é essa funcionalidade que não está funcionando, né? Ou não, vou lá, né? O time tem o conhecimento, vamos colocar tudo em inglês e ótimo, mas vamos ter um padrão, misturar os dois não. Mas eu brinco muito que assim, como as linguagens elas são em inglês, então e o leitor de telas, o meu leitor de telas fica configurado para português 90% do tempo, eu falo que eu tenho dois inglês, né? Eu tenho inglês certo e inglês do leitor de tela. E aí quando começa a misturar, aí faz uma buga a minha cabeça, porque aí, né, int get by nome, gente... Parece que tu tá lendo os meus códigos antigos, cara. Era mais ou menos assim quando eu comecei. Mas muita gente começa assim, né? Mas é legal já passar essa visão pra começar da maneira certa. E é muito, muito interessante, cara, isso. Assim, toda essa parte que tu falou de o quanto o Clean Code ajuda na acessibilidade, testes, essa própria parte do idioma utilizado, o tamanho dos métodos. Cara, era uma coisa que eu não fazia a menor... Nossa, eu nem imaginava que isso impactava nessa parte, cara. Que incrível hoje eu poder ter esse conhecimento. Mais uma das coisas, assim, que justifica tudo isso, né, cara? Muito massa. Exatamente. E como cada vez mais a gente tem... por exemplo, aquele negócio... A gente tava conversando no backstage aqui, né? De que eu sou moderador de uma lista de cegos programadores no Google Groups. Hoje a gente tem mais de 400 membros nessa lista. A gente tem mais de 50 pessoas no grupo do WhatsApp. E tem tido um movimento muito bacana. Assim, longe do perfeito, mas várias empresas têm feito bootcamps bem interessantes para começar a incluir mais pessoas com deficiência na área de tecnologia, e eu acho que é uma área muito legal, é uma área muito inclusiva, assim, é uma área que sempre gostou muito de mudança e nunca viu muito, né, a pessoa tech de raiz, ela gosta de ver o diferente, ela gosta de conviver com a diferença, então eu acho que isso funciona bem, né? Eu acho que existem ainda algumas coisas a serem melhoradas em alguns processos, mas tem bastante gente entrando, e hoje, para mim, uma das maiores barreiras é exatamente essa, né? Como as pessoas nunca conviveram com outras pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, quanto esse tipo de coisa ajuda, mas o interessante é que o time ele se torna mais produtivo, não só para essa pessoa que entrou no time agora, o time todo melhora como um todo, né? No fim das contas, essa diversidade, essa pluralidade de pessoas faz com que o time todo funcione melhor. Todos os times pelos quais eu passei até hoje, é muito engraçado analisar o quanto o time se preocupava pouco com algumas coisas no começo, e quando saía, o time já era diferente, e mesmo não estando mais naquele time, não estando mais naquele projeto, aquelas práticas viraram mantras das pessoas mesmo, né? Elas internalizaram aquilo e falaram, não, daqui pra frente eu me recuso a fazer qualquer coisa que não seja desse jeito. Cara, isso é muito massa, cara. Bom, o papo tá muito massa, a gente já passou de 1 hora, eu pensei que, cara, tá correndo muito massa, assim, o tempo tá passando rápido, mas, pô, a gente precisa encerrar também pra não ficar muito grande. O que eu queria de vocês agora é só pra gente finalizar, claro, se vocês quiserem chamar pra alguma rede social de vocês, o Twitter que vocês utilizam bastante, e também algumas dicas, pensando que o público que ouve o Fala Dev é principalmente devs, pra galera começar a olhar pra isso, quais são as dicas que vocês dão, assim, talvez até de estudos, de algum site que vocês recomendam pro pessoal começar a prestar atenção nessas coisas, porque como vocês falaram antes, cara, documentação às vezes é difícil, né? A pessoa pega uma documentação completa lá, a documentação ela é escrita de uma maneira que parece que é para expulsar as pessoas de lerem, não só a documentação de acessibilidade, não, a documentação de framework, de qualquer coisa é feita assim, então geralmente as pessoas preferem estudar de outras formas. Então, quero um pouco já agradecer vocês pela participação e pedir para vocês essas dicas aí. Primeiramente, se deem a oportunidade de entender comportamentos de leitores de telas, de outras tecnologias assistivas que vocês não conhecem, de repente dar uma
recapitulada em boas práticas, seja lá qual for a tecnologia com a qual você trabalha. Para toda tecnologia existem as boas práticas, isso já ajuda muito no que diz respeito à acessibilidade. Uma coisa que eu acho muito importante, por mais que a sua empresa não priorize a acessibilidade, o pouquinho que você fizer, a label que tu colocar em um input, o agrupamento que tu colocar em um grupo de Read Buttons, já vai ajudar a pessoa com deficiência, não só visual ou situacional, enfim, que você que for utilizar o produto que tu desenvolveu ali. Por último, descrevam mais as imagens que vocês postam, trechos de código que vocês postam. A gente também se interessa por isso. A gente quer estar dentro das comunidades, a gente quer interagir, debater, trazer pontos de vista, acredito na mente universal. E é isso. Primeiro, se você no seu blog ou no Twitter você posta print de código, cara, não. Isso aí, não. O seu sistema vai cair em produção na sexta-feira. Cara, mas eu sofro com isso. Assim, a gente abre evento, às vezes, de maratona de programação e as pessoas chegam pra mim na mensagem e falam: Diego, eu tô com um erro no código. Daí eu falo: me mostra o erro. As pessoas têm a capacidade de pegar o celular, tirar uma foto da tela do computador com o erro. Com flash. Com flash, pegando o reflexo dela, sem camisa, na tela, e me manda. Eu fico, cara, meu Deus! A gente tem quantas ferramentas de GIST e inúmeras ferramentas para compartilhar código na internet, cara? Pois é. Na faculdade eu sofri muito com isso, porque às vezes eu tava lá lendo uma aula e o código, de repente, eu quero ver o exemplo do código e é o quê? É um print. Eu não vi o exemplo do código. Então, é isso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é usem, aproveitando a dica da Ká, usem, né, os recursos de texto alternativo das redes sociais, usa Git, usa GIST, usa o notepad.pw, usa qualquer coisa para compartilhar código, não coloca um print no seu blog post e nada mais. Em relação à documentação, eu sei que ela é chata, mas hoje em dia, se você for no site do Google mesmo, developers.google.com/accessibility, microsoft.com/acessibilidade e por aí vai, tem exemplos de código, tem muita coisa legal para ver, tem essas bibliotecas que o Diego falou aqui agora, assim, tem muita gente já fazendo coisas muito interessantes, e assim, dê uma chance, abre o coração e dê uma chance para o componente nativo. No último caso, se o componente nativo não te atender, estende ele, né? Não cria do zero, assim, é muito trabalhoso, sim, aproveitando aqui a deixa, né? É rocket science, sim, então... Né? Alguém já teve todo esse trabalho para fazer aquilo, então, né, vamos usar a orientação a objeto, vamos herdar e vamos melhorar. Recomendo algumas pessoas para serem seguidas, né? O Marcelo Salles, o Reinaldo Ferraz, o Reinaldo é um dos representantes brasileiros na W3C, é um cara que fala muito de acessibilidade, de inclusão, é um cara sensacional, ele tem livros escritos, ele palestra bastante, tem muita coisa. Tem um canal do YouTube que eu participei com alguns amigos, que é a Blind Tech, então é Blind Tech Oficial, só com C no final, é BLINDTEC, então é youtube.com/blindtech oficial. Lá a gente fez quase 30 lives mostrando a acessibilidade do Visual Studio Code, demonstrando a acessibilidade do GitHub, a gente codando, a gente fazendo várias demonstrações. Eu acho que vale muito a pena. Tem vídeos meus palestrando, contando um pouco da minha história de vida e o quanto a acessibilidade é importante. Acho que hoje em dia material a gente tem bastante. Eu acho que tem cursos bem interessantes mesmo, né? Eu vejo as lives do Diego mesmo, assim. Quando a gente coda alguma coisa com boas práticas, pensando, poxa, isso aqui vai ser reutilizado, isso aqui vai ter mais uma pessoa que vai ler, eu já tô no caminho certo. E assim, uma coisa que a Ká trouxe que é muito importante é isso. Muitas vezes o cliente não quer pagar por acessibilidade, ele só quer o produto dele. Ele está perdendo dinheiro, né? Eu acho que a melhor forma é avisar para ele: olha, amigo, você não está fazendo acessível, você está excluindo 45 milhões de pessoas que poderiam estar usando o seu produto. Mas tudo bem, é uma opção sua. Mas faz um pouquinho, né? É aquele negócio, poxa, viu que uma imagem está sem alt text, viu que um botão está sem label, viu que alguma coisa não está funcionando com o teclado.
Se você puder investir 5, 10 minutos do seu tempo para fazer isso, tenha certeza, você vai mudar a vida das pessoas. E eu costumo dizer nas minhas palestras que tecnologia, ela existe para melhorar a vida das pessoas. Então, duas coisas: se eu estou solucionando um problema que não está sendo e não estou usando tecnologia, tem algo muito errado, porque isso não vai ser escalável. E se o que eu estou fazendo com tecnologia não é para melhorar a vida das pessoas, então nem faz. Então, aquilo que a gente puder fazer para impactar a vida, que seja de uma pessoa. Eu lembro de um código que eu mexi uma vez porque tinha um usuário com aquele problema, e isso mudou a vida dessa pessoa, e isso não tem preço. Então, acho que é o que a gente tem que fazer. Por último, acabei esquecendo de complementar, é um assunto que hoje está muito em pauta, muito em voga. Quando vocês, cara, tá pensando em fazer um bootcamp, tá pensando em, sei lá, dar um curso, contribuir com a comunidade, quero contribuir com mulheres na área de TI. Pensem também nas mulheres com deficiência na área de TI, porque não tem muita gente falando sobre nós pessoas com deficiência, nós mulheres com deficiência na área de TI. A gente precisa de mais representatividade. Boa, super importante. Galera, obrigado demais pela participação de vocês. Cara, foi um papo muito massa pra mim, até que a gente estendeu aqui 1h10 de papo, isso que a gente já tava meia hora conversando antes ali com o Alexandre. Então, galera, cara, assim, obrigado demais, assim, eu gostei demais das dicas, aprendi um monte de coisa que eu não sabia, e tenho certeza que todo mundo que ouviu também descobriu muita coisa nova. Eu não sei se vocês citaram, acho que vocês não citaram rede social de vocês querem aproveitar pra falar? Tá boa. @Magulation, MAGOOLATION. Isso você me acha em qualquer rede social, GitHub e por aí vai. Boa. No Twitter é 05or50. No LinkedIn vocês conseguem me achar como Camila Marinho, e o restante das redes sociais nem vale a pena porque eu não utilizo. Então só Twitter e LinkedIn, fiquem à vontade para adicionar, para chamar na DM, quer conversar sobre acessibilidade, quer dicas, quer tirar dúvida, não só sobre acessibilidade, sobre representatividade de mulher na nossa área, tô super disponível. E é isso. Boa. O Alexandre falou também que vocês conseguem encontrar com esse mesmo usuário ele no Snapchat, que ele falou que ele criou uma conta lá isso. também. Não, brincadeira. Uma vez eu fiz uma piada na empresa que eu trabalhava, e o pessoal não aguentava de rir, que uma pessoa não tinha entendido a piada, que eu falei assim: o Instagram é a rede social que eu mais uso, e a pessoa falou assim: nossa, sério? Pois é. Boa. Galera, obrigado demais, foi incrível o papo, cara, assim, obrigado pela participação.